Professora Sônia Meire, bom dia. Bom dia, vocês estão me escutando bem? Perfeitamente, professora. Já tomei Bom bronca dia a de você e a todos os Camilo ouvintes. Daniel, abro espaço para a senhora dar a bronca da senhora também, que não estava lá na listinha dos apoiadores aí do PDT do Luiz Roberto. Explica pra gente, professora, desculpa lhe interromper, dê o seu bom dia, explica pra gente seu posicionamento agora no segundo turno. Não, bom dia para você, para todo mundo que faz a fã e para os ouvintes aqui, quem está também nos acompanhando pelo YouTube. Primeiro eu quero dizer da importância de nós fazermos esta conversa para ter mais uma oportunidade de explicar à população aracajuana as razões da nossa posição política como partido, como PSOL e como vereadora, né? Essa pergunta é muito importante, como será o nosso apoio e por que o nosso apoio? Primeiro eu quero dizer que nós não estamos numa disputa hoje na Prefeitura de Aracaju, e a extrema-direita, a esquerda, centro-direita e esquerda. Nós estamos numa disputa para a Prefeitura em Aracaju, assim como temos tido essa disputa em outras capitais, nos estados, Brasil adentro, entre a extrema-direita e a direita e centro-direita. E o que é que eu quero dizer com isso? Que do ponto de vista da defesa de um projeto para governar a cidade, essa disputa, ela tem momentos que elas se casam, elas confundem, inclusive, a própria população. Do ponto de vista econômico, nenhum dos dois projetos vai atender às necessidades da população de Aracaju, que seja do ponto de vista da moradia, da saúde, da educação. Por quê? Porque o que está em questão nessa eleição é o aparato do município, no caso, né, para atender ao grande poder econômico do empresariado. Então, tanto um quanto o outro não tem alternativas do ponto de vista econômico para a nossa capital. Porque a disputa, se você for olhar de um lado, né, a disputa Mitidieri, que hoje governa e fez a maior parte das prefeituras nos municípios sergipanos, com União Brasil, que também fez, em segundo lugar, uma grande quantidade, seguida de outros pequenos ganhos de prefeitura por parte de partidos de direita, centro-direita e do PL, que fez 6 prefeituras nos municípios sergipanos. Então, está em disputa esse controle, e a candidata, né, de Bolsonaro, ela se coloca aí também na disputa, representando um poder econômico também, e ressuscitando, inclusive, esse poder econômico dos amorins, frente a outros poderes econômicos que existem na nossa cidade e no nosso estado. E, nesse sentido, isso não vai fazer diferença para atender aos serviços públicos do ponto de vista de compromisso com a abertura de concurso público, com a manutenção de serviço 100% público, porque não há proposta, por exemplo, para transporte público 100% público. A proposta, inclusive, da candidata, né, que está com um percentual maior nas pesquisas, a Emília, ela defende a educação pública do ponto de vista oral, verbal, mas ela defende no seu programa, inclusive, Bolsa Escola, que é o voucher na educação, que isso é contrário, é a privatização da educação e é um caminho para acabar com a educação pública. Então, do ponto de vista econômico, nenhum dos dois grupos tem compromisso com a desprivatização do município de Aracaju. Mas tem um outro elemento que é fundamental, que eu queria dizer para a sociedade, e por que a nossa posição do PSOL em liberar o voto da militância para o 12 ou nulo por conta dos problemas que nós estamos vivendo, inclusive ambientais, em respeito às mulheres extrativistas, às catadoras de mangaba, né, às pescadoras, às marisqueiras, que está tendo sua vida destruída também por um projeto econômico das construtoras na nossa cidade, que tem destruído as comunidades tradicionais da nossa cidade e colocado também a nossa vida em risco do ponto de vista ambiental. E nenhum dos dois projetos vai atender a esse processo de revitalização dos rios, de revitalização dos mangues, de repovoamento dos mangues. Por exemplo, isso é apenas um exemplo. Mas tem um elemento diferencial
entre as duas candidaturas, né? Fundamental. Quem é que é a legítima representante de Bolsonaro no nosso município? É Emília Corrêa. E aí tem um elemento muito que faz a diferença nesse sentido. Esta candidata, mesmo que o outro candidato tenha representantes do bolsonarismo em apoio, esta candidata é a única que se coloca como legítima na defesa do programa do PL. Então, as pessoas dizem, a gente vota nas pessoas e não no programa. Mas Emília Corrêa, quando se coloca à disposição da população aracajuana, vinculando o seu programa a uma política desenvolvida pelo PL, ela não se diferencia, não é a pessoa, é uma política conservadora e reacionária que nós tivemos em todo o período do governo anterior a essa última eleição presidencial. E aí eu vou dar alguns exemplos para a população entender, exemplos práticos. O conservadorismo no Brasil, que tem tomado conta, inclusive da educação, foi quem provocou, por exemplo, o amordaçamento da educação, o corte de recursos para a educação. E onde estava Emília Corrêa nesse período? Emília Corrêa, inclusive, defendeu, antes de Bolsonaro assumir, o projeto da escola sem partido na Câmara Municipal de Aracaju, que é aumentar a fiscalização, o amortecimento da prática dos professores, só para concluir esse raciocínio, e defender uma política conservadora para a educação. Por exemplo, é só o exemplo da educação, fora os processos na época da pandemia, que Emília ficou calada e o Bolsonaro ele teve uma atuação que foi histórica e lamentável, que inclusive teve várias reações da população e gerou até aí da pandemia, de um governo anti-ciência, de um governo ultraconservador, reacionário e autoritário. Então, Emília representa esse bloco. Certo. E aí eu vou responder a sua pergunta. Perfeito. 6h52, só pedir para que a gente, lembrando que 7 horas tem o horário eleitoral gratuito, nós temos 8 minutinhos para continuarmos esse nosso papo. Porque eu queria a opinião da senhora, além da conclusão da pergunta anterior, com relação à ausência, e eu descobri isso recentemente, assistindo a entrevista da candidata na TV Sergipe. Eu não sabia que no programa dela não há políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+. Como é que a senhora enxerga essa situação? Nem para a população LGBTQIAPN+, nem para o povo pobre negro da periferia, nem para a população das comunidades de terreiro, né? Ela, inclusive, foi a única candidata que não participou da assinatura da carta dentro de uma comunidade de terreiro. Então, a Emília Corrêa, como parte desse projeto da extrema-direita, ela vai desenvolver uma política, já desenvolve na prática, uma política contrária aos interesses da maioria da população, que é negra, que é de mulheres. Então, por isso que nós estamos fazendo essa diferença entre aquilo que é consenso entre os candidatos, e por isso nós tivemos candidatura própria, e aquilo que é divergente da candidatura do Luiz Roberto do 12, e que nos faz tomar uma posição de voto crítico no 12, com quem a gente quer continuar brigando e lutando. Não pode ser na cidade de Aracaju, com uma tomada do próprio conservadorismo. Inclusive ontem, eu vou dar um exemplo aqui muito explícito, ontem eu tinha um projeto de lei da minha autoria, que Emília Corrêa votou contrário para ele não prosseguir, e era um projeto de incluir na educação pública do município de Aracaju, de forma extracurricular, o debate sobre trabalho escravo. O que justifica a proibição de um projeto dessa natureza, de discutir trabalho escravo dentro de uma escola pública? Então, a Emília Corrêa, ela traz com ela todo o conservadorismo, um movimento que vem crescendo autoritário no nosso país, com um verniz de democracia, porque a Emília Corrêa não representa o avanço da democracia para a nossa capital, nem para o nosso estado, nem para o nosso país. Então, é por isso que o PSOL tomou a posição de nenhum voto à candidatura de Bolsonaro e indicou o voto crítico no 12 ou nulo para aquelas pessoas que não se sentem à vontade para votar no 12, e nós entendemos as suas condições, aquilo que elas sofreram, inclusive, no processo agora
da gestão de Edivaldo. Como eu disse, ele não se separa do ponto de vista econômico da estrutura que Emília também está dentro, né? Mas Emília, ela traz o perigo eminente de atentado contra a democracia, com fake news, se dizendo que ela sofre fake news, mas ela é uma das pessoas que defende uma das pessoas que mais distribuiu fake news e que ganhou a eleição em 2018 com fake news, e que tem um projeto de morte para nós, né? Por isso a nossa posição. Em 3 minutinhos, queria que a senhora fizesse uma avaliação do resultado das eleições, da sua vitória nas urnas, e o que é que será prioridade para a senhora no próximo mandato. Então, nós entendemos que foi muito importante, o pessoal tem crescido nacionalmente, e aqui também em Sergipe, na capital, temos hoje dois parlamentares eleitos, né? E nós vamos dar um bom combate, porque a própria Câmara Municipal, ela também um redesenho aí, mais direita, centro-direita e de extrema-direita. Então, nós vamos continuar na oposição. Foi muito importante essa eleição, foi muito justa a recondução também, a reeleição nossa agora para 4 anos, e nós assumimos o compromisso. Nós vamos continuar. Quem ganhar a eleição, na oposição de esquerda, trabalho defendendo a maioria da Aracajuana, com muita transparência, e com essa população. Nós estaremos nas ruas, nos bairros, estaremos acolhendo as demandas, não fiscalizando, mas também cuidando, porque hoje a Câmara Municipal de Aracaju, não só aqui, mas em todo o país, tem um grande poder de decisão sobre o orçamento. E nós vamos estar para retirar do controle, né, na tentativa de denunciar e colocar a população conosco para decidir sobre o orçamento, porque a Câmara decide sobre o orçamento, não só diretamente votando nas emendas do Executivo, mas também por meio das emendas parlamentares, que virou no Brasil inteiro uma grande forma de controle também dos votos no processo eleitoral. Então, é importante que a gente, por isso que a importância do crescimento de uma bancada de esquerda comprometida com o direito da população, com os serviços públicos 100% públicos, com a garantia dos direitos das nossas vidas, da população periférica, LGBT, na moradia, né, por saneamento básico, pelo meio ambiente, pelas mulheres, é que nós vamos na luta. Como uma mulher feminista, essa luta é nossa e nós não vamos recuar e abrir mão desse espaço, que é muito importante, que a população nos reconduziu numa campanha limpa, direta, conversando com a sociedade e educativa. Hoje as pessoas dizem para nós, é possível eleger candidatas sem compra de voto, é possível eleger candidaturas limpas, com honestidade, possível sim, e com a verdade. E nós somos fruto desse processo. E eu quero agradecer à população aracajuana que votou, que apoiou, mesmo aqueles que não votaram, mas estavam na torcida e apoiando para que nós chegássemos a esse lugar. E nós não vamos trair, em momento algum, a nossa classe trabalhadora e a população, que tanto deposita em nós uma esperança dentro da Câmara também, para continuar a nossa luta. Portanto, a nossa posição de voto crítico não está em questão cargos, negociações nenhuma com o futuro da prefeitura, caso o Luiz seja eleito como prefeito dessa cidade. O que está comprometido conosco é que a oposição vai continuar firme e a luta vai continuar. Vereadora, obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto. Muito obrigada, Narcisa, e obrigada a toda a população de Aracaju, obrigada a todos os trabalhadores dessa importante rede de comunicação, e continuamos firmes aqui e à disposição também de vocês e da população. Siga a gente nas redes sociais, professora Sônia Meire, dê a sua opinião e construa a nossa mandata conosco. Muito obrigada, um grande beijo e obrigada, Narciso, por esse espaço. Nós que agradecemos sua participação.